Ó, eu vou falar um pouquinho das 3 leis de Newton, porque eu acho que a introdução precisa falar e tudo mais. A inércia, como já te expliquei, né, e também já viu, é um corpo tende a permanecer no seu estado fundamental. O que seria isso? É que se ele estiver em repouso, ele vai ficar em repouso. E se tiver em movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, que não tem a variação da velocidade, não tem. Ele vai continuar em movimento uniforme. Isso daqui só vai parar de acontecer, só é interrompido com a ação de uma força. Então, isso daqui só vai sair desse estado fundamental se alguma força vir e tirar ele. Então, se ele estiver em repouso e alguma força empurrar ele, ele vai começar em movimento. E se ele estiver em movimento uniforme e alguém parar ele ou empurrar ele para que ele adquira uma aceleração, ele vai ter que também exercer uma força. Então, de qualquer jeito, para você tirar um corpo de um estado, você tem que colocar força nele. Aí a gente vem para o princípio fundamental de dinâmica, que é a equação clássica. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E o que é importante? Quando eu não tenho aceleração igual a zero, eu não tenho força, porque vai zero vezes a massa vai dar zero. Então, a força resultante vai ser zero também. Isso é o que cai lá naquele primeiro exercício. Como não tem variação da velocidade, não vai ter a aceleração. Por quê? A aceleração faz que a velocidade varie com o tempo. A aceleração é metro por segundo ao quadrado. E a velocidade é metro por segundo. Então, se a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, a velocidade vai variar 2 metros a cada segundo, entendeu? Por isso que a aceleração varia a velocidade. A gente tem movimento com a aceleração varia também, mas isso a gente nem estuda no ensino médio, não vai cair no vestibular, então fica tranquilo. Aqui eu coloquei um exemplinhozinho pra gente. Por que eu fiz a força? Eu vou descobrir a aceleração, né? Então, se a força resultante igual a massa vezes a aceleração, é importante desenhar as forças que atuam no objeto também. Qualquer objeto, ele vai ter peso para baixo, porque ele tá sofrendo a ação da gravidade, está na Terra, sofre a ação da gravidade, então vai ter uma força puxando ele para baixo. E quando ele está numa superfície, vai ter uma força que é a normal, que a superfície vai fazer naquele objeto. Ou seja, por exemplo assim, se eu tô fazendo força para baixo, uma força de 2 newtons, a madeira vai fazer uma força para cima de 2 newtons, contrária a meu dedo. Isso é um jogo ação-reação. Quando está em superfície plana, elas vão se anular. Então, a única força resultante no corpo vai ser a força de 20 newtons. Aí a gente substitui 20 igual a massa, que é 20, vezes a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, a velocidade varia 1 metro por segundo, a cada segundo.
Aí tem uma coisinha bem importante da gente lembrar também nisso, que é o peso. Quando o objeto ele tá sozinho, assim, só sujeito à ação da gravidade, a força que vai ser resultante nele vai ser a força-peso. Força-peso nada mais é, vamos pôr aqui bonitinho, peso igual a mg, porque é a massa vezes a aceleração da gravidade. Olha que lindo. Aí, o que aconteceu naquele exercício? Naquele exercício, eles quebraram essa corda. Como o A já estava puxando o B, e é muito importante isso, falou que era pra... como chama? Gente, fugiu o nome da palavra. Desprezar o atrito. Desprezar o atrito. Então, como era para desprezar o atrito, o B sem atrito, ele vai continuar em movimento uniforme, porque ele já estava em movimento, porque o A estava fazendo que ele se movimentasse, já que tinha a força... A força resultante vai ser assim, ó. Força resultante é igual a soma das massas do A mais a massa do B vezes a aceleração, que vai ser a aceleração da gravidade. Vai ser essa força resultante. Então, o A vai puxar o B com essa força. Mas isso nem precisava saber no exercício. A única coisa que precisava saber é que, ao cortar, o A ele vai cair com a aceleração gravitacional, então G, e o B vai continuar em movimento uniforme. Por quê? Porque a gente está desprezando o atrito, a resistência. Se tivesse atrito, teria uma força contrária ao B, o que faria ele a parar. Por isso que não pode ser aquela alternativa que fala o B vai andar por um tempo até parar, porque como não tem atrito, ele vai permanecer em movimento, não tem nenhuma força agindo contrário a ele. E agora a ação e reação. Toda uma força, né, que quando a gente aplica a força, a gente vai ter uma reação. Geralmente, não, na maioria, quase sempre, né? Porque a força normal, ela tem uma coisinha em plano inclinado. Força normal é assim, ó. Tem um plano inclinadinho aqui, ó. Porque a normal, ela é sempre perpendicular. É assim. Tem um bloco aqui, ó. A normal é perpendicular ao negócio. Agora esqueci o nome. Ela é perpendicular à superfície. E o peso é sempre vertical para baixo. Aqui é normal, querida. Pronto, aqui é o peso. Então, a gente vai ter o PY e o PX. Aí, a gente faz por vetorzinho que a gente aprendeu. Mas, às vezes, eu acho que a normal não vai ser considerada como par, reação e reação. Não tenho certeza disso. Então, ó, tira esse negócio da cabeça. Quando é superfície assim, o peso e a normal se anulam, e a força resultante vai ser ou para um lado ou para o outro. Você vai fazer uma somazinha, mas é tranquilo. Então, par, ação e reação. Então, toda força aplicada irá receber uma reação que será de mesmo módulo ou intensidade, direção e de sentidos opostos. Ou seja, se eu te der um soco assim, ó, na minha mesa, a mesma força que eu apliquei, a mesa tá aplicando em mim, na mesma direção, né? Se eu tô aplicando vertical para baixo, ela tá na vertical, e o sentido como é para baixo, a dela é para cima. Então, isso que confere o par, ação e reação.
Eu acho que eu expliquei que tinha que explicar, né? E qualquer coisa, se não entendeu, eu explico de outro jeito. Eu acho que assim dá pra entender. Eu não tenho certeza. Aí você me fala. Peraí.